Olá a todos e todas, eu sou o professor Eduardo Braz e daremos início ao módulo Espaço Humano e Espaço Cidadão. Neste capítulo, faremos o diálogo entre direitos humanos e geografia humana, numa configuração de que o território e cidadania são elementos indissociáveis que devem ser analisados conjuntamente. Em 1987, quando Milton Santos escreve o livro O Espaço do Cidadão, tínhamos um contexto de final de ditadura e ebulição de construção de um pensamento com a leitura histórica e geográfica, com premissas de cidadania. Essa confluência de ideias sobre cidadania consagra também a nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Até para que seja possível que a gente consiga perceber o que deve ser cidadania e o que nós enxergamos ou percebemos como cidadania dentro de uma lógica trazida por Milton Santos, não dá para se pensar em uma cidadania sem se pensar em território. E é por isso que ele traz o conceito de modelo cívico territorial, o que seria o cruzamento entre cultura e território, onde a organização do espaço sirva para a cidadania e não ao capital. Todos os recursos que nós temos acesso está distribuído de maneira equânime para o exercício da cidadania, em contraponto aos discursos da economia capitalista que apresentam uma proposta que, se todo mundo tivesse acesso ao consumo, todos teriam acesso à cidadania. Nivelar dois conceitos que são opostos, cidadão e consumidor, está completamente equivocado. Quando a gente nasce, a gente tem uma soma de direitos que são inalienáveis. Algumas prerrogativas sociais que são direitos a ter direito a um teto, a ter direito à comida, à educação, à saúde, à proteção, contra o frio, a chuva, a intempéries, direito ao trabalho, à justiça, à liberdade, a uma existência digna, são pressupostos ditos por Milton Santos. Uma forma digna de existir será uma lei que vai atingir a todos, e a cidadania será investida para cada um de forma diferente. Mas uma coisa é importante que a gente perceba. Para Milton Santos, a gente não nasce com a cidadania. É algo que a gente vai conquistando. O exercício pleno da cidadania não se dá plenamente quando se nasce. Ele é aprendido, compreendido, exercitado e aprimorado. Cidadania é um processo que oscila e deve ser praticado para que a gente tenha a liberdade de ser cidadão e não simplesmente a liberdade de ser consumidor. Graças às metamorfoses do espaço pelos cidadãos, pelos valores sociais e pelo tempo, o conceito de cidadania é e deve ser sempre atualizado. Hoje, temos uma série de elementos novos para modificar essa ideia de cidadania. Vygotsky traz a ideia de que o que diferencia o ser humano de qualquer outro ser é sua capacidade criativa, de criar novas demandas e novas necessidades. Então, normal se pensar que hoje temos mais possibilidades de discussão, elementos e necessidades do que tínhamos no século passado, o que não significa dizer que nós temos mais acesso. As lutas em torno da cidadania então acabam se transformando quando a sociedade se transforma. Os conflitos armados, o capitalismo corporativo, a supressão da vida comunidade baseada na solidariedade social e o enaltecimento de uma coletividade homogeneizante em que todos querem sempre a mesma coisa de forma alienante e que não tem uma percepção da diversidade e variedade, acabam poluindo o conceito de cidadania. Isso fica ainda mais nítido e arrebatador em países do Sul, como nós da América Latina ou países africanos. No Brasil, nós temos cidadãos de classes diversas, o que seria um gradiente de cidadão. O que são mais cidadãos, os que são menos cidadãos e os que sequer são cidadãos. Para o morador da Barra e na praia do Porto da Barra, que é uma das praias mais bonitas da nossa cidade, quiçá do mundo, é algo muito simples, rápido, gratuito. Para o morador de periferia, que muitas vezes trabalha para o morador da Barra, esse acesso já é mais difícil, mais demorado e que precisa ter gastos com deslocamento, seja por veículo próprio ou transporte público. A frota de transporte público, inclusive, é diminuída em dia de domingo, o que faz pensar que o deslocamento de pessoa empobrecida para lugares em que concentram pessoas com maior poder aquisitivo deve ser somente para fim de trabalho e não para fim de lazer. A eficiência de um transporte público é medida por transportes cheios, lotados, e que o empresário tem uma margem maior de lucro. Colocar a mesma quantidade de transporte aos fins de semana, em que menos pessoas podem usufruir da cidade, é contraproducente de acordo com a lógica empresarial. A inclusão do pobre está na função como força de trabalho. É a cidadania do pobre diminuída para fins de lazer, mas sempre preservada quando se fala em prestar serviços. Aí vem a questão. Cidade para quem? Quem usufrui da cidade? O cidadão ou o consumidor? Qual a particularidade do Brasil? Porque a gente se transforma muito rapidamente entre os anos de 1940 e 1970. Nesses 30 anos, nós tivemos muitas migrações, um processo de urbanização muito forte e pouco planejada. Deixamos de ser rurais,
Temos um crescimento econômico muito acelerado, a mídia se fortaleceu, tivemos a degradação do ensino, um regime repressivo e a entronização do egoísmo como uma lei superior, onde as pessoas buscavam a ascensão social pelas vias da competição e não pelas vias da cooperação ou solidariedade. Então, ao invés de construirmos cidadãos, construímos consumidores ou usuários. Usuários de energia elétrica, usuários de transporte público, usuários de rede de água. Nesse período, o Brasil vivencia o milagre econômico, que do ponto de vista econômico comemorava, mas do ponto de vista de cidadania aumentava seletivamente desigualdades, mitigava a liberdade civil e aumentava a pobreza. Vamos lá. Para que a gente perceba que acesso e possibilidade são coisas muito distintas, pensemos nos moradores de dois bairros de Salvador, do Alphaville e do bairro de Gamboa de Baixo. De forma geral, quem está mais distante de poder usufruir de um jantarzinho em um restaurantezinho no Bahia Marina? Aqueles que estão a 21 quilômetros e têm mais recursos financeiros, ou aqueles que estão a 1 quilômetro e muitas vezes recebem pelo trabalho de um mês o valor de um jantar em um desses restaurantes? Aqui a gente percebe que existe uma divergência importante quando estudamos espaço do cidadão, que é a do morador cidadão como aquele que tem o poder de usufruir dos espaços, em contraponto ao proprietário consumidor, que é aquele que exclusivamente pode usufruir dos espaços. Diante de sua condição econômica, o que evidencia uma divergência muito grande entre cidadania e consumo nas condições do usufruto do Estado e do espaço na contemporaneidade. Para se ter uma ideia, o IBGE divulgou em 2020 que a distância média entre um brasileiro e um hospital é de 80 quilômetros. Isso se dá porque muitas cidades não têm sequer o hospital. Então, quando alguns estão a poucos quilômetros de um hospital, temos uma população que estão distantes centenas de quilômetros do hospital mais próximo. Agora, imagine o quão difícil pode ser o acesso de uma pessoa empobrecida que precisa ir a um hospital e vive em uma cidade que não tem nenhum. Será que essa pessoa se deslocaria para fazer um RT-PCR para saber se está com Covid, em caso suspeito? E não indo, ela coloca a sua saúde em risco? Coloca só a saúde dela em risco? Ou de todo mundo? Cidadania não é apenas um direito individual, é um direito individual homogêneo, transindividual, difuso. E são essas questões que evidenciam que a cidadania plena e o acesso a bens e a serviços são fluidos em determinados contextos de populações empobrecidas. O valor de cada pessoa passaria a funcionar em função do que ela vive, e a localização das pessoas no território são frutos de uma combinação entre a força do mercado e as decisões do governo. Hoje se fala em Smart City, conceito que se deve viver perto de onde se trabalha para que tenha mais qualidade de vida ou tempo de qualidade. Mas será que trabalhadores domésticos têm esse acesso ao conceito de Smart City? Eles podem viver perto de onde trabalham? O conceito de home office, que pode diminuir o tempo de transporte, melhorar a qualidade do ar, por ter menos carros na rua e trazer mais tempo para o trabalhador, possa curtir com sua família, ter algum lazer e descansar satisfatoriamente, pode ser realmente vivenciado por qualquer pessoa? Mais uma vez eu pergunto, cidade para quem? Quem usufrui da cidade? O cidadão ou o consumidor? Para quem é o planejamento público? Para a cidadania ou para os anseios dos grandes agentes econômicos? Milton Santos vai afirmar que morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. A primeira, gerada pelo modelo econômico, mercado de trabalho, de classe social, e a segunda, porque está sobreposta a uma população empobrecida, um modelo territorial excludente, escolhido pelos agentes econômicos. A pessoa é mais ou menos pobre pelo lugar onde ela mora, o que muitas vezes você paga por algo que poderia ser gratuito, sendo impossível ter uma cidadania concreta sem abrir mão de observar o componente territorial. Nas cidades menores, ou mesmo em periferias, as pessoas também têm uma cidadania limitada por questões econômicas. Pense numa rede de supermercados ou farmácia, por exemplo. Pode ser inviável economicamente o estabelecimento delas em cidades menores ou em periferias. Com isso, as pessoas dessas cidades e periferias acabam por não terem acesso a bens ou a serviços disponíveis em outros centros. E como falar em prerrogativas sociais de cidadania para pessoas que fazem migração para centros urbanos fora do seu estado ou fora da sua região, para um contexto em que muitas vezes a saída de seu local de origem dificulta a vivência de seus laços culturais, familiares, de relacionamento, de valores, e razão de terem e não poderem ter mais possibilidade de trabalho. Moradia, transporte público, saúde, educação não são produtos, são elementos importantes para a cidadania. E a gente não pode confundir cidadão
como consumidor, porque senão aquilo que deveria ser considerado como um direito individual e social passa a ser considerado como uma conquista pessoal. A diminuição da cidadania de muitos para o livre exercício da cidadania de poucos é uma herança do desenvolvimento econômico, pois para muitos a rede urbana existente e a rede de serviços só são reais para os outros. Só podemos falar em cidadania completa quando todas as pessoas tiverem acesso aos recursos básicos, independente de onde estejam e da sua classe econômica. Algumas desigualdades sociais são territoriais, porque se relacionam ao local onde essa pessoa se encontra. Te vejo na próxima aula. Até mais.